Irmãos, queria convidar você a abrir a sua Bíblia num salmo bastante conhecido, muito falado. Aliás, é um dos salmos que geralmente algumas Bíblias ficam abertas em casa. Salmo 51, amém? Nós vamos juntos aqui para o momento da palavra, e eu desde já peço a todos que tomem o seu assento. É um tempo bem dinâmico, então eu vou pedir, não levante aí do seu lugar, a não ser que seja algo extremamente grave, amém? Nós não queremos ser instrumentos que vão tirar a atenção de outras pessoas, eu creio que você também. Então, tem palavras, tem pérolas sendo lançadas da parte de Deus. A isso, pelo menos, a nossa total atenção naquilo que o Senhor preparou em graça, em amor, em misericórdia para mim e para você, para a noite de hoje, amém? Quantos estão desejosos dessa palavra? Diga amém, assim, bem forte. Amém. Glória a Deus. Pode curvar sua cabeça? Senhor, nós te louvamos, Pai, nós te bendizemos, te damos graças por esse tempo. Obrigado por nos trazer até aqui. Nós sabemos que o Teu Espírito Santo, que continua a nos convencer, Pai, do pecado e do juízo, nos convence, Pai, a vencermos as nossas limitações, a vencermos a nossa carnalidade, a nossa preguiça. Nos traz até uma reunião como essa, numa noite como essa, para que a nossa fé seja alimentada através da Sua palavra. E é isso que nós pedimos nesse momento, Pai. Nos dê entendimento, Pai, sabedoria do alto, para compreendermos, Pai, uma palavra que não é só um livro de história, mas é um alimento espiritual para as nossas vidas na noite de hoje. Nós repreendemos aqui todo o sono, toda distração, toda dispersão, Pai, tudo aquilo que vem para atrapalhar nesse momento, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus e declaramos um tempo de ensino, de qualidade, declaramos um tempo, Pai, onde a nossa fé é avivada através da Sua palavra, que nos consola, que edifica, que exorta e que coloca, Pai, o abatido de pé novamente. E que nos traz ao eixo quando nós estamos saindo nas distrações das nossas vidas. Essa palavra poderosa sobre cada um de nós. Seja assim, Pai, para a Tua honra e para a Tua glória. Nós oramos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Toda a igreja diz amém. Glória a Deus. Irmão, o título dessa mensagem é O Renovo Interior. Porque às vezes, quando eu coloco essa pomadinha aqui no cabelo que o Léo me deu, né? Eu vou ali e faço uma barba, coloco uma roupinha. Às vezes parece que está tudo bem, mas só eu e você sabemos como é que tá aqui dentro. Quando a gente tira essa roupinha bonita, quando a mulher tira aquele negócio aqui, né? A mulher é igual aquele boneco batata, não tem? Dos Toy Stories. Ela chega em casa, irmão, ela tira um negócio aqui, ela tira um negócio daqui, daqui a pouco não sobra nada, gente. Tira, mas não, mulher. Não é assim não, Otávio? Não, ela não, né? Você não pode falar, né? É. Aí fica só a gente. As mulheres passam aquele demaquilante, que é o nome delas, tô sabendo, né? A maquiagem sai. Só a gente, só ali. Gente, no nosso quarto. Nós e o Senhor. Ali a gente costuma a ser um pouquinho diferente, né? Ali a gente rasga realmente o nosso coração. Ali a gente fala realmente o que está acontecendo aqui dentro. Ou a gente percebe realmente como que está aqui dentro. Então, devido a inúmeras situações que nós enfrentamos, acertamos, erramos, conhecemos um novo saber, em certos momentos, diante do Senhor, eu e você, nós vamos precisar de sermos renovados no nosso interior, amém ou não amém? E esse Salmo 51 fala sobre isso. Queria ler do versículo 10 ao 12 com você. Salmo 51, você abriu aí, amém?
Amém? Dos versos 10 ao verso 12. Olha o que está escrito. Davi, dizendo aqui. Bom, antes disso, irmão, olha aqui para mim. Antes da gente ler. Esse é o primeiro salmo que a palavra Espírito aparece sendo aplicada para o Espírito de Deus. O que nós temos, o Espírito Santo hoje que habita em nós, é a primeira vez que vai aparecer, é um primeiro salmo que aparece isso. Lutero chegou a falar que esse salmo, nos dias dele, é o mais cantado e orado dentro das igrejas. Tamanha a nossa necessidade de irmos até o Senhor com toda a sinceridade do nosso coração, algo que talvez nós não vamos permitir diante de algumas pessoas aqui nessa reunião de hoje. Nós temos vergonha, nós ficamos medindo os nossos passos, às vezes nós queremos mostrar tanto, nem mesmo para as pessoas mais íntimas de casa, mas diante do Senhor nós queremos buscar isso, porque chega um certo momento que nós não aguentamos mais tal fardo sobre nós. Tanto lixo emocional que nós vamos aqui dentro, colocando aqui para dentro. Culpa, ressentimentos, mágoas. Chega uma hora, ei, me livra disso, Senhor. E nós corremos para Ele. Isso aqui é o registro da alma de Davi que está sangrando em agonia. Uma alma que carrega essa agonia após os seus erros, os seus pecados sérios, crimes de assassinato, de adultério. É ele indo até Deus, dizendo: olha, tá pesado demais, tá pesado. Preciso recorrer a esse Senhor. Ele fala assim no verso 10, acompanhe. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença e nem retires o teu espírito de mim, o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Davi, ele cobiçou, adulterou, ele mandou matar um homem inocente e fiel a ele, meu irmão. E o pior disso tudo é que depois disso, ele ainda tentou esconder tudo isso. Ele tentou acobertar o seu erro. Irmão, é triste nós errarmos. É triste nós tomarmos caminhos que não agradam a Deus. É triste nós quebrarmos princípios. É muito triste nós sabermos o que era certo para fazer e ali nós fazemos o errado. Logo depois, essa consequência, logo depois estar de frente com isso. É muito triste, mas pior ainda é querer viver como se nós pudéssemos pegar tudo isso e empurrar para baixo de um tapete. Como que fica ainda mais pesado. E se você perceber, eu acho que você conhece essa história, tudo isso está registrado em 2 Samuel, a partir do capítulo 1. Vamos abrir juntos aqui? 2 Samuel, abre aí comigo. No capítulo 11, a partir do capítulo 11, aqui está o registro dessa história. Olha aqui para mim. Do verso 1 ao verso 5, tem o primeiro erro dele, a cobiça. Tiago, no capítulo 1, no verso 14, ele vai falar que a origem do pecado é a cobiça dos olhos. Tudo aquilo que me faz mal, que te faz mal, tudo aquilo que causa separação do Senhor, tudo aquilo que começa a nos atormentar um tempo depois, tudo que envolve o erro, a falha, o pecado, começou na cobiça dos olhos. Tiago vai nos falar isso, logo no capítulo 1. Nasce ali. Nós temos um tempo de fazermos ou não fazermos. E ele vai dizer assim, aquela cobiça nos levou a gerar um pecado, e esse pecado é gerado e ele dá a luz a esse pecado. E ele vai falar que o resultado disso é a morte.
Por isso, de vez em quando, passamos por alguns momentos da vida que nós escolhemos isso e nos enfraquecemos na fé, porque foi gerado morte espiritual. Nós não temos mais prazer na oração, na leitura, no relacionamento com Deus, ou que envolve santidade. Nós vamos enfraquecendo até o que ele está falando. O resultado é a morte, mas começa pela cobiça dos olhos. Aqui, logo do verso 1 ao verso 5, os homens de guerra estão lá, o exército está há 1 ano fora. Era comum os reis naquela época irem para a batalha, eles ficavam de frente de guerra. Só que nessa, Davi ficou no palácio, ele estava lá. E ele estava ali no seu terraço ou na sua sacada, olhando para o lado de fora, e ele vê Batseba tomando banho, se banhando. Ele deseja, cobiçou com os olhos. Poderia ter parado aí, amém ou não amém? Sim ou não? Poderia. Como eu e você passamos por tentações todos os dias. Aqui, relacionado a essa promiscuidade, mas nós passamos situações que todos os dias estão ali e oferecem para mim e para você: fala isso daqui, assina aquilo dali, aceita aquilo lá. Todo dia é assim ou não é? Quebrando ou não um princípio com Deus. E quando nós quebramos esse princípio, entristecemos o Espírito que habita em nós. Está lá também em Efésios capítulo 4, a partir dos versos 25. Entristecendo esse Espírito, nós vamos quebrando a conexão com a fonte da vida, o Todo-Poderoso, o Criador. Isso vai acontecendo, foi acontecendo com ele. Ele poderia parar, mas ele não parou. Ele manda então um mensageiro ir lá e buscar aquela mulher. Ele tem Batseba por mulher, e ela vai para casa, e depois de um tempo ela manda um mensageiro voltar lá no palácio e fala: olha, tô grávida. Isso está acontecendo por aquele iniciozinho da cobiça dos olhos de Davi, que também é um pecado de ingratidão. Por quê, pastor? Irmão, cobiçar o que é do outro também é ingratidão, porque nós não estamos valorizando, ou nós não estamos nos contentando com o que nós temos hoje, com o que Deus permitiu para hoje, com o que Ele nos abençoou hoje, com o que Ele nos deu para esse tempo. Então nós estamos ali desejando o que é de outra pessoa de forma totalmente gananciosa. Quando eu digo isso, eu não estou falando para que talvez você olhe e deseje uma casa melhor. Nós vamos trabalhar para isso, é diferente, amém ou não amém? Nós vamos correr atrás para isso de forma que não quebre esses valores e esses princípios, é isso. Mas desejar de forma gananciosa o que é do outro, passando por cima desses valores, passando por cima de qualquer pessoa para que aquilo aconteça, era exatamente o que ele estava fazendo. E pode parecer que é diferente, mas continua tão vivo como nunca no nosso tempo, nos nossos dias de hoje. Principalmente nessa era digital, em que ficou tão mais fácil. Antes tinha que ser um rei para ter um terraço e avistar tudo. Hoje você avista tudo daqui, ó. Tá tudo aqui. Antes você tinha que ter dinheiro para estar em certos lugares, para poder ver aquilo dali. Hoje não, irmão. Aqui você baixa um aplicativo. Você está você está no terraço de Davi, é a sua mídia social, é o seu Instagram, é o seu Facebook, tem até uma nova aí agora, né? Meu Deus, irmão, é tanta coisa. Tá lá. É o nosso terraço, é onde todo mundo está se vendo. As possibilidades estão todas ali. Acontece ainda muito nos dias de hoje. E quando nós menos percebemos, Mateus, tá lá uma Batseba. E eu posso estar falando relacionado a mulher e homem? Posso. Mas eu posso estar falando também aquilo que tá doido para governar o seu coração, para que você passe por cima de qualquer jeito. Pode ser um carro importado, irmão. Pode ser um trabalho que eu queria tanto. Aquela pessoa que conseguiu, e que ao invés de eu me alegrar por ela, ainda mais quando é aqui, né, um irmão daqui, por exemplo, por que eu não consegui? Né? Então,
aquilo está ali, está diante de mim e de você, como aquela mulher estava diante dele. E presta atenção nisso, a cobiça dos olhos acabou transformando certos caráteres, certas atitudes, o caráter e certas atitudes desse homem, comigo, com você. Pode ser que nos transforme em outra coisa, num adúltero, num mentiroso, porque eu desejo tanto, tanto, tanto aquilo ali, que aquilo agora me tornou, como Davi, por exemplo, um assassino de amigos. Talvez por causa de situações assim, nós matamos até algumas amizades. Pessoas que eram grandes amigos, fizeram uma sociedade, irmão, acabou a amizade. Acabou. Hoje até o bordão usado, o que mais fala, é seu amigo? É, e não faça sociedade com ele. De tantos traumas que já viram por aí, já passaram por aí. Matamos para conseguir aquilo que a gente está desejando, que a gente viu em outro lugar, que a gente viu com outra pessoa. Matamos o nosso relacionamento, nosso casamento, quando no afã de aquilo tem que acontecer, eu mato todo o tempo, toda a qualidade da minha vida com aquela outra pessoa, e foi. Quando eu vejo, perdi a minha esposa, perdi o meu marido, perdi os filhos, perdi a minha casa. Também como Davi nos tornamos esses assassinos. Assassinamos sonhos que nós tínhamos em Deus. Estavam ali, estavam tão presentes no que a cobiça pode acabar nos transformando, ou transformou Davi aqui nesse ponto. Segundo ponto aí, do verso 6 ao verso 11, você que está aí acompanhando, esse ponto é aquele ponto mais falho ainda que eu falei no início, que é, mesmo tendo erro, agora ele começa a tentar encobrir a sua falha. E aí ele sabe que Urias está lá, está na guerra. E ele vai falar o quê? Olha, manda uma carta, fala para ele vir, dá uma folga para ele, fala para ele em casa. Ele tem que chegar lá, ele tem que estar com a mulher dele, porque lá então o pessoal vai entender que esse filho é dele, não é meu. Olha a primeira coisa que ele faz. Manda chamar, vai. Ele dá folga lá pro Urias. No verso 8 aí, olha aí comigo. No verso 8. Depois Davi disse a Urias: vá para casa e descanse. Fique lá com a sua esposa. Porém, se você vê aí, olha aí mais na frente, Urias dormiu junto ao portão do palácio com todos os servos do Senhor e não foi para casa. Ele falou com Urias e Urias ficou lá do lado de fora dormindo. Aí ele, não é possível, as pessoas vieram avisar ao rei: olha, o senhor liberou o Urias para ir para casa, mas ele não foi. Ele está aqui. E aí ele tenta uma segunda alternativa: dar um banquete e embebedar Urias, para tentar convencê-lo de novo. E tudo isso aí, a resposta de Urias é uma resposta, irmão, acompanha no verso 11, ele fala assim: a arca, Israel e Judá ficam em tendas, Joabe, meu senhor, que era o capitão dele, e os servos do meu senhor estão acampados agora nesse momento ao ar livre. Como rei, eu poderei ir para casa, comer, beber e deitar com a minha mulher. Juro pela vida do rei que não faria tal coisa. Irmão, como que esse cara, Davi, ainda aguentava olhar para Urias depois disso? Esse cara falando ali da fidelidade dele com os que estão na guerra, onde esse rei não teve nenhuma, desconsiderou totalmente. Ele falando que ele dorme ali na rua: cara, eu vou dormir aqui porque os meus irmãos estão lá. E isso em fidelidade mais do que a eles, ao Senhor, meu rei. E esse cara que tomou a mulher de Urias está ali olhando ele falar isso tudo. Dá um banquete, tenta convencê-lo agora de outra maneira. Não, ele tem que ir, e ele não vai. Aí vai chegar ao ponto do verso 14, verso 15, que Davi fala: não tem jeito, esse cara não vai para casa. Sabe por quê? Porque ele é fiel demais, porque ele tem caráter, porque ele é um homem de verdade.
não era como Davi naquele momento. E aí Davi fala assim: eu vou ter que matar esse cara. Olha a outra grande maldade de Davi, irmão. Davi, ele escreve uma carta para que entregasse o capitão lá onde eles estavam, a Joabe. E aí nessa carta falava: olha, coloca Urias numa frente de batalha, num lugar muito ruim, para que ele possa morrer. E sabe quem ele manda entregar a carta? O próprio Urias, que vai entregar sua sentença de morte. Isso era o que Davi estava fazendo com esse homem. Era o que depois do erro dele, ele estava se transformando. Era isso que ele estava virando. Davi, que é conhecido um homem segundo... Olha o que ele estava fazendo. Até esses homens mais dedicados, até esses homens, ou chamados segundo o coração de Deus, na cobiça dos olhos, andar um pouco fora do que o Senhor projetou, podem chegar a tamanhas maldades no seu interior, no seu coração. Ele fala então para que ele entregue lá aquela carta. Vai lá. E agora ele, tamanha bagunça que foi gerada no interior dele, agora ele está mandando matar soldado fiel, irmão. Tamanha bagunça aqui dentro, que a gente já começa a andar desgovernado, a gente já fala o que não era para falar, a gente já faz o que não era para fazer. Um cara tão fiel desse no meu exército, e eu mesmo agora estou matando esse cara. Totalmente desgovernado, totalmente embaralhado. Terceiro ponto, do verso 26 ao 27, aí mesmo, Davi, ele então continua tentando encobrir. Sabe por quê? Porque Urias vai, Joabe faz o que ele falou, e Urias morreu. Chegou a notícia que Urias morreu, a mulher chorou. E aí Davi faz o quê, irmão? Vou continuar, olha aqui para mim, vou continuar tentando encobrir. Eu vou pegar Batseba, vou casar com ela e vou escondê-la dentro do palácio. Ela vai ficar aqui escondidinha. Ninguém vai saber dessa gravidez. Tá aqui. É incrível, irmão, como que o nosso erro, o nosso pecado encoberto, ele vai virando cada vez mais uma bola de neve. Você percebeu isso? Cada vez mais isso vai aumentando. E às vezes, como para Davi aqui, pode parecer que o que a gente está fazendo até está dando certo. Está dando certo, ninguém está sabendo. Está dando certo, não teve repreensão. Está dando certo, olha, tudo continua aqui, indo para frente. E ele pode pensar assim: poxa, como nós, eu tentei o menos pior, não é verdade? Eu tentei que ele dormisse com a esposa dele. Eu tentei isso, que não fosse desse jeito. Olha quão bom eu sou. Porque vamos também ir para a época, irmão. Vamos para a época. Na época, ele era um rei. E ele poderia ter essas mulheres, ele poderia chamar, culturalmente era normal, chama aquela mulher lá. E ele se achar ali na condição dele de rei e falar: olha, eu até tentei que ele não morresse, só que acabou que eu tive que ir para um caminho pior. Mesmo que nesse caminho pior, eu gerei morte. A gente vai assim, tentando acobertar, tentando fazer umas curvas, sabe? Fazer umas curvas que não tem. A gente vai tentando, e aí a gente vai gerando morte para as pessoas que estão do nosso lado. A gente vai gerando morte em pessoas que a gente ama, pessoas que são fiéis a nós. E ele vai tentando de todas as formas. Ele podia pensar ali: agora eu vou esconder ela aqui e tá tudo certo. Eu sou o rei. Quem é que vai contestar? Quem é que vai falar alguma coisa? Só que o que ele não estava atento é que a parte B
do verso 27, vai dizer assim. Olha aí para mim, 27 todo. Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Ela se tornou sua mulher e lhe deu um filho. Porém, isto que Davi tinha feito pareceu mal aos olhos de quem? Tá, tudo bem, eu tô aqui, eu tô me desviando, eu tô aqui dando o meu jeitinho, eu tô aqui argumentando, beleza. Parece que eu estou me enganando e parece que eu posso estar enganando a todo mundo. Só que o que ele não contava é que Deus estava vendo. Deus estava ali. E aí tem um quarto ponto, que é a repreensão e a misericórdia da parte de Deus. Um pouco mais na frente, o profeta Natan vai lá e vai contar uma história para Davi. Ele vai falar: meu rei, agora olha aqui para mim, eu quero que você saiba o seguinte: Urias não fez nada e morreu. Urias foi, na verdade, ele que fez algo ruim para Urias, e Urias tinha nada a ver. Urias não fez nada para ele. Aliás, Urias com o rei só entregou fidelidade e morreu. Agora imagina a coragem desse profeta, sabendo disso, chegar na frente desse rei e falar: rei, eu quero falar aqui uma parábola, uma história para você. Tinha um homem rico, dono de bois, de ovelhas, tinha muitas, e um homem muito pobre. Esse homem muito pobre, ele só tinha uma cordeirinha. E aí um viajante ia chegar na casa desse homem rico, e ele, tendo tudo aquilo para servir, ele escolheu matar a cordeirinha daquele que só tinha uma, e para servir para esse viajante. E Davi se levantou enfurecido, e ele vai dizer assim, lá no verso 5 do capítulo 12, ele diz assim: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes mais, porque fez uma coisa dessas, e porque ele não se compadeceu desse homem. Aí esse profeta cheio de Deus, Natan, que sabia que já tinha o rei mandado matar Urias, olha para ele e fala assim: meu rei, esse homem é você. Você é esse homem. Assim diz o Senhor: eu ungi reis sobre Israel e os livrei da mão de Saul. Aqui, irmão, olha aqui para mim. Ele vai começar a dizer agora tudo que o Senhor fez por Davi, quem Davi era para o Senhor. Verso 7 ao verso 12 aqui, é como se o Senhor estivesse falando assim: Davi, eu estava com você o tempo todo, eu te abençoei, em mim você não teria falta de nada. Por que isso? Por que olhar e se guiar por um outro lado, por um outro ponto? Ele começa a falar assim: eu ungi rei de Israel, livrei da mão de Saul. Nos versos aí, a partir do verso 7, verso 8, eu lhe dei casa de seu senhor e as mulheres de seu senhor em seus braços, também lhe dei casa em Israel e Judá. E se isso fosse pouco, olha só, irmão, e se isso fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Com a espada que... Primeiro ponto, por que você fez isso? Ele estava ali. Por que escolheu outro caminho? Aí ele vai começar a dizer assim: com a espada que você matou Urias o Heteu, você tomou por esposa a mulher dele, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias o Heteu para sua mulher. Assim diz o Senhor: eis que farei com que da sua própria casa venha o mal sobre você. Tomarei as suas mulheres, as suas próprias vistas, e as darei a outro homem, que se deitará com elas em plena luz do dia. Porque você o fez em segredo, mas eu farei diante de toda Israel em plena luz do dia. Aí aqui está um ponto crucial
dessa passagem, um ponto fundamental dessa história, versos 13 e verso 14. Olha aqui, irmão. Deus coloca Natan para abrir os olhos de Davi. Deus coloca profetas na minha e na sua vida para abrir os nossos olhos. Amém ou não amém? Mesmo que a palavra às vezes nos confronte a ponto dele falar assim: eu sou esse homem, fui eu que peguei essa única cordeirinha. Só que, irmão, uma coisa é, quando nós podemos perceber isso através da misericórdia de Deus, no nosso quarto, em secreto, ou com um irmão que ele envia, um profeta que ele vai enviar, amém. Outro ponto, e que vai fazer a diferença na história de Davi, e faz a diferença na minha e na sua história, são os versos 13 e o verso 14. Porque Davi, olha para mim, sendo rei, poderoso, com muito dinheiro, muitas riquezas, Davi poderia ou não, irmão, passar a navalha ali, passar a espada na cabeça daquele profeta e vamos ficar tudo quieto? Poderia sim ou não? Vamos continuar crescendo essa bola de neve, vamos continuar argumentando, vamos continuar fazendo do jeito que eu estou aqui, para que do meu jeito saia certo, e pode até parecer que eu vou sair aqui dessa história ainda como um bonzinho, sei lá, sabe? Mas Davi, por isso, é um homem segundo o coração de Deus, porque na hora que o profeta fala isso para ele, fala o que vai acontecer sobre a casa dele, fala da consequência desse erro para ele, ele vai dizer, olha a resposta de Davi no verso 13. Então Davi disse a Natan: pequei contra o Senhor. E Natan respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Mas porque com isto você deu motivo aos que seus inimigos do Senhor blasfemassem, também o filho que lhe nasceu, esse filho morrerá. O que ele está falando aqui, irmão? Sobre o nosso erro vai ter consequência, mas o melhor lugar para se estar é em arrependimento e fidelidade com Deus, porque depois desse erro, mesmo com a consequência, nós vamos continuar agora guardados pela mão dele, pela destra do Senhor. E o filho dele, realmente, ele sabe que a gestação não está boa, ele tira ali, ele nasce, ele fica ali 7 dias, ele fica com jejum e oração, ele está jejuando, ele está orando. E aí até que chega a notícia lá, olha, morreu, a criança morreu. Lá no verso 20 vai dizer assim: então, no verso 20 do capítulo 12, Davi se levantou do chão, lavou-se, ungiu-se, trocou a roupa, entrou na casa do Senhor e fez o quê? O adorou. Só quem passou talvez por uma dor dessa sabe o que é limpar a sua face e ir adorar o Senhor. Não sei quantos de nós teríamos essa atitude ou esse coração. E as pessoas ficam intrigadas com isso, mas o Senhor estava aí jejuando, o Senhor estava clamando, o Senhor estava chorando, e agora aconteceu. Ele falou: enquanto tinha esperança, enquanto alguma coisa poderia ser feita, eu fiquei clamando ao Senhor. Ele poderia voltar atrás nesse erro que foi meu, mas agora que já aconteceu, Davi se levantou, irmão. Ele se levanta, é interessante isso daqui. Ele sofreu pelo que aconteceu, ele sofreu a consequência do erro dele, ele sofreu, mas quando isso passou, ele se levantou. Ele está encarando aqui a consequência, mas agora ele sabe também que nessa atitude de arrependimento com o Senhor, ele começa a partir daquele momento ali plantar o que ele vai colher de bom nessa aliança com o Senhor. Isso fortalece o coração dele. Saber que sim, eu vou ter que enfrentar. Tem erros, olha para mim, irmão. Tem erros que nós plantamos e nós vamos ter que encarar. Não fuja disso. Quanto tempo você vai fugir, empurrar para baixo do tapete? Você vai ficar ali e aquele negócio cada vez mais crescendo no seu coração, cada vez mais te acusando, cada vez mais te reprimindo. Deus, que nós vamos chegar para o Senhor e falar: olha, eu pequei contra ti, Senhor.
reconhecer as nossas falhas, encarar de frente. Sabe por quê? Porque depois desse momento nós sabemos que nós estamos sendo levantados por Ele, pela força grandiosa dele. É melhor do que passar uma vida inteira prostrados diante daquilo que está ali diante dos nossos olhos, falhas e erros. E Davi vai falar um pouco sobre isso lá no Salmo também. Quinto ponto e último ponto aí é: Davi reconhece não só o que ele fez, mas ele reconhece principalmente no que ele se tornou, irmão. Isso aqui é muito importante para uma atitude de arrependimento. E ele vai agora se lançar nas mãos restauradoras de Deus. Aí você pode voltar comigo lá para o Salmo. É o que está sendo falado no Salmo. Num primeiro ponto, é importante lembrar que ele é sincero consigo. Isso é muito importante, porque a gente fica tentando, muitas vezes, argumentar. A gente fica tentando achar as nossas saídas. E ele não, ele foi sincero consigo. Ele fala aí no verso 3, olha o que ele diz aí: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. Ele não culpa outras pessoas. Ele não joga isso para outras pessoas. Ele não fica argumentando, ele não fica se justificando, sabe? Não, eu fiz isso porque eu tive essa criação, porque a minha mãe fez isso comigo, porque o meu pai fez isso comigo. É porque eu não tive o que você teve. Sabe, eu fiz isso daqui porque naquele momento eu também tinha as minhas razões. Será que as suas razões, elas são suficientes diante daquilo que naquele momento nós sabemos que nós estamos quebrando a nossa aliança com os valores que nos sustentam no Senhor? Não, a gente tem certeza que não. E ele chegou a esse ponto, irmão. Ser sincero consigo: não, Senhor, é minha a falha, o pecado é meu, isso aqui é por causa de mim, eu conheço as minhas transgressões. É esse segundo ponto aqui. Ele não só fala do que ele fez, mas ele vai começar a falar: olha o que eu me tornei, eu me levei para esse lugar, me coloquei ali. Ah, mas eu sou assim. Senhor, o Senhor pode curar qualquer trauma da sua vida, pode ter certeza disso, porque eu não só vivi, mas conheço muitas pessoas que viveram isso e que hoje dão testemunho disso. Mas a partir do momento em que nós nos colocamos como Davi está se colocando aqui nesse salmo: é comigo, Senhor, eu sou o transgressor. Sabe o que é transgressor, irmão? É um rebelde. Sabe o que é um transgressor? Um transgressor é aquele que agora ele não se deixa dominar pelo que ele sabe que é uma autoridade na vida dele. Não, ele começa a fazer o que ele quer, do jeito que ele quer. Agora é a minha própria vontade sobre mim. Não é mais o governo de Deus sobre mim, mas eu agora sou governado pelos meus impulsos do momento. E na maioria das vezes descontrolados com aquilo que ele deseja de mim. Então, um transgressor é um desobediente. E a desobediência foi o pecado original, se você não lembra. Todo mundo fala, né? Às vezes lançou um vídeo ridículo aí de um garoto falando de que Eva transou com Satanás, não sei o quê. Com tanta discrepância ali naquele vídeo, irmão. Mas o pecado original, mais do que qualquer outra coisa, é a desobediência. Você não pode, Adão, Eva, comer do fruto da árvore ali. E eles foram lá, desobedeceram. E esse pecado, ele continua ao longo do tempo, fazendo muitas pessoas quebrarem a sua aliança com o Senhor.
No momento que nós viramos um transgressor. Só que Davi fez isso tudo de ruim que eu te falei, irmão. Só que ele vai diante de Deus e fala: eu sou esse transgressor. Eu não estou aqui, Deus, falando assim: eu sinto muito pelo que aconteceu com Urias, como nós a maioria das vezes fazemos, quando somos pegos nas nossas culpas. Não, ele fala assim: não, isso aí foi horrível, mas o pior ainda é o transgressor que eu virei. No pior não é a mentira que eu contei, é o mentiroso que eu virei. Isso é o pior. E ele vai continuar falando assim: misericórdia, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente, verso 2, da minha iniquidade me purifica, de todo pecado viria um transgressor e um iníquo. Iniquidade é a perversão total, irmão. Algo sujo, algo que é vergonhoso. E se eu e você examinarmos agora, lá no fundo dos nossos pensamentos, os mais escondidos que nós temos, eu pergunto para você: o que você vai achar? Durante o dia de hoje, o que você achou? O que estava lá? Tem aquele negócio conhecido, depois que o Paul Washer falou, né? Todo pregador usa isso, né? Se passasse no telão da igreja o que a gente pensou durante essa semana, você ia dar glória a Deus, você iria se envergonhar. Não tem isso que usa? Mas até isso ficou obsoleto, porque todo mundo começou a falar, a pensar. A gente olha num momento e fala assim: é mesmo? Poxa, eu preciso controlar algumas coisas, ou eu preciso. Só que aquele momento passa. E a gente só chega no superficial do erro ou da culpa, e a gente talvez não olhe como Davi e fale assim: Senhor, o transgressor que eu sou, Senhor, a iniquidade que isso tudo virou, purifica, Senhor, o meu pecado, purifica-me de todo o meu pecado. Eu preciso ser purificado, Senhor. Eu não quero a desculpa do que eu causei a Gisele ontem. Eu quero o perdão e ser purificado de quem eu me tornei para fazer isso com ela. Olha, tem diferença sim ou não? Muita diferença. É o que realmente é aqui a essência desse salmo. Eu me tornei um iníquo. Se eu olhar lá no fundinho, será que a gente encontra um pouco de ciúme? Será que a gente encontra um pouquinho de inveja? Será que lá no fundinho, a gente olhando, a gente encontra um pouquinho de impurezas? A gente encontra um pouco de malícia para o negócio sair do nosso jeito, lá no fundinho. Charles Spurgeon, considerado príncipe dos pregadores, ele tem uma frase interessante que diz: o hipócrita, ele se contenta com vestes limpas, mas o verdadeiro suplicante, ele clama a Deus: lava-me, Senhor. Mais do que está aparente, lava o meu interior. Mais do que as pessoas estão vendo, lava onde ninguém está vendo, mas que eu sei, está lá dentro, e eu sei quem eu sou. Lava-me, Pai. Terceiro ponto, ele suplica pelo que só o Senhor pode fazer. Vê aí comigo o verso número 1. Olha o que ele vai dizer: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das suas misericórdias. Uma súplica. Davi é rei. Davi, como eu falei aqui, não precisava pedir nada para ninguém, irmão. Davi tinha todo o ouro que ele queria, o reconhecimento, o prestígio que ele queria. Ele tinha toda a autoridade, um rei todo poderoso. Mas olha aqui para mim, até Davi percebeu nesse momento que só em Deus é que ele poderia ser limpo de toda a culpa, de todo o fardo que ele carregava, de tudo aquilo que estava amontoado dentro dele. Ele percebeu: olha, é só no perdão desse rei dos reis, é só no perdão desse Senhor que eu posso novamente me levantar e estar aliviado, leve, limpo, sarado novamente. Ele percebeu isso, e em algumas e muitas situações nós precisamos também perceber
Porque Deus não vai permitir que eu e você passemos aqui por essa vida, por essa terra, sem enviar um Natan para nós termos os nossos olhos abertos. Pode ter certeza disso, irmão. Sempre para que nós venhamos a chegar naquele momento do cair em si. Sabe o que é o cair em si? É aquele pródigo, filho pródigo, que pegou a sua herança, foi, gastou tudo e tal. Quando ele está lá com bolotas de porcos, aí fala, e caindo em si, se lembrou da casa do pai. Davi aqui nesse momento, na história, ele caiu em si. Ele viu na palavra do profeta Natan, eu sou mesmo esse transgressor, sou eu esse cara que você contou a história. O momento do cair em si. Deus é tão misericordioso que não vai deixar com que eu e você passemos por aqui sem ter um Natan na nossa vida. Alguém que vai abrir os nossos olhos, alguém que vai colocar um espelho diante da nossa alma. Não vai deixar, irmão. Isso para algumas pessoas é um afronto, mas para quem conhece Deus vai saber que é graça e misericórdia dele para nós. Vai perceber isso rapidamente. É certo que nós não sabemos qual é a nossa hora. Nós estávamos cantando aqui no início sobre esse encontro e esse grande dia, e a gente não sabe quando isso vai acontecer. Mas Jesus deixou uma parábola em Lucas, se eu não me engano é o capítulo... Lucas, se é Lucas você tem que saber tudo de Lucas. Você escreveu, eu acho que é 16. Ele deixou uma história de um rico e um mendigo chamado Lázaro, que fala um pouquinho sobre esse seio de Abraão. Não vou entrar nessa área de discussão teológica, mas ele está contando essa história de que esse cair em si chegou depois da morte. E esse rico estava lá pedindo assim, olha, mande alguém lá na minha casa, para eles não viverem esse sofrimento que o rico estava lá naquele sofrimento e o pobre do outro lado, Lázaro, desfrutando do melhor pela sua fidelidade a Deus. Uma ponta e a outra. E ele vendo, pedindo, coloca um pouquinho d'água na minha boca está ressecada. Aí ele vai dizer, é 16? Eu acertei, Wagner? Acertei? Quem está aí, Gisele? 19, acertei, ó. Glória a Deus, obrigado, minha irmã. Acertei mais ou menos, minha irmã que confirmou. Bota aí 19, 16, 19. É Lucas. Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, vivia todos os dias regalado, esplendidamente. Vai. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentas, e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado em tua tormenta. E, além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse, rogo-te, pois, ó Pai, que mande a casa de meu pai. Olha o clamor dele, quando ele caiu em si lá. Pois tenho 5 irmãos, para que lhes dei testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento que ele estava. Vai. Abraão disse assim, segura aí. Olha o clamor dele, desse cair em si aqui, que foi depois. Manda alguém lá, pelo menos alguém para avisar, porque me avisaram, mas eu não dei ouvidos, né? Então manda alguém lá para eles não virem parar aqui aonde
Eu estou. Olha só, irmão, olha aqui. Olha a resposta. Olha a resposta que ele vai receber. Tem Moisés e os profetas. Ouçam-nos. E disse: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, eles iriam se arrepender. Olha o que ele responde: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Tem mais? E disse aos discípulos, não, até ali mesmo. Aqui, olha para mim. Esse Caio Encilar, ele está suplicando para que as pessoas ouçam agora alguém daqui. E ele está falando assim, não, esses aí, eles não vão ouvir, porque como eu não ouvi. Olha a misericórdia de Deus, olha a graça do Senhor. Ele envia Moisés, os profetas, continua enviando os profetas nos dias de hoje. Para ele não dava mais tempo, diferente do que é para mim e para você. Ele manda alguém, olha, se eles não estão ouvindo os profetas na terra, você acha que o que vai adiantar? Agora, olhando só a história de longe, tudo bem, eu posso aprender alguma coisa. Agora, o triste não, o que vale a pena mesmo é tomar essa palavra bem e dizer assim, o que profetas da parte de Deus têm falado para mim e que eu não tenho dado ouvidos? Quais pessoas o Senhor tem colocado na minha vida? E passa um tempo, outro tempo, e já passa bastante tempo, e eu continuo dando as costas para isso. Eu posso facilmente entrar nessa mesma condição. Quarto ponto aqui é, olha aqui para mim, aproxime-se de Deus como você estiver. Por quê, pastor? Olha só. Adão pecou e fez o quê? Fugiu. Amém? Adão pecou e fugiu de Deus. Se a gente for ver, Judas pecou, abandonou Jesus. Davi pecou e fez o quê? Correu para a presença do Senhor. E correu se colocando exatamente do jeito que o Senhor espera que nós nos coloquemos diante da presença dEle. Correu para a presença do Senhor, Wagner, porque ele sabe que é na presença do Senhor que ele tem alívio. Ele correu para a presença do Senhor porque ele sabe que nessa presença nós somos restaurados. Nessa presença nós somos perdoados. Nós temos as nossas feridas agora saradas. Na presença do Senhor nós somos colocados de pé novamente, mesmo diante das nossas falhas, das nossas quedas. Ele vai correndo para aquele que ainda pode nos salvar. Ele vai correndo para aquele que pode nos salvar do nosso inimigo, mas também, principalmente, de nós mesmos, dos nossos desejos fora de controle, das nossas inquietações, dos desejos enganosos do nosso coração. Ele vai correndo para a presença do Senhor. 1 João, no capítulo 1, no verso 9, diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados. Não existe mais culpa sobre mim, sobre você. Não existiria mais culpa sobre Davi, e por isso, mesmo com a vergonha, a ponto dele dizer, num certo momento, se afasta de mim. Ele está ali pedindo para que os olhos não estejam em cima dele. É vergonha, irmão. Vergonha de quando nós tomamos caminhos que não era para nós termos tomado. Nós sabemos que nós ferimos o Senhor. E tem um clamor que eu quero encerrar com ele, e que nós lemos logo no início, que ele vai dizer assim, verso 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim
um espírito inabalável. Não sei se você entendeu, mas cria em mim. Não é o que já está aqui. Porque foi o que eu comecei falando. Por fora pode estar bonito. A casca, ela pode estar apresentável. A aparência pode ser boa. Mas eu sei que eu estou vazio. Mas eu sei que essa caixa está oca. Cria então, Senhor, aquilo que só pode vir do Senhor, aquilo que eu, como rei Davi, com todo o meu poder, não posso produzir, não posso fazer e não posso ali comprar, nem por todo o dinheiro do mundo. Então eu corro para a sua presença e digo: cria em mim, Senhor, esse, ó Deus, um coração puro. No verso 7, eu não sei se você percebeu, ele pediu para ser purificado. Ele pede para ser purificado. Agora ele busca um coração adequado para essa purificação. Ele não diz: purifica meu velho coração. Percebeu? Não. Ele prefere aqui enterrar o velho homem, enterrar a velha natureza, enterrar esse velho coração, e definitivamente agora isso está morto, e agora ele prefere que seja uma nova criatura para preencher esse lugar. Algo novo que só o Senhor pode fazer. E eu quero te dizer algo, que esse mesmo Senhor, aquele que pode dar um novo coração, Ele é o mesmo que está aqui. Queria convidar você a se colocar de pé, sem conversar com quem está do seu lado, só que você se colocasse de pé. Continue aqui. Olhe para mim. A súplica de um renovo interior. Cria em mim, Senhor, um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da salvação e sustenta-me com o teu espírito voluntário. Quando inúmeras vezes nós perdemos o vigor, nós perdemos a alegria da salvação. Nós perdemos aquele fogo que ardia. Só que quando nós olhamos para Ele e fala: Senhor, compadece de mim. Senhor, cria em mim esse espírito voluntário. Cria em mim esse novo coração, um coração puro. Cria, meu Deus, esse que pode sim fazer todas essas coisas. Ele pode renovar o meu e o seu interior na noite de hoje aqui. Esse aqui pode devolver a alegria da salvação na noite de hoje aqui, sabia? Esse sim, ele pode fazer aquele que estava abatido se levantar novamente. Esse sim, ele pode fazer de você um instrumento valioso nas suas mãos. Aquele que se sentia inútil, aquele que fala: mas por que eu estou aqui nessa vida? Por que eu estou aqui? Cria um espírito, esse espírito inabalável, Senhor. Esse sim pode nos livrar das culpas, dos nossos erros. Ele é o único que pode nos purificar de todas as culpas que nós carregamos ao longo da vida e que ao longo do tempo vão ficando pesadas demais. Esse sim pode nos livrar de ressentimentos daqueles que erraram conosco. Sim, Ele pode renovar o meu e o seu interior. Eu creio nisso, porque a mesma palavra no verso 17 vai dizer que esse Deus, Ele não despreza um coração contrito e quebrantado.
aquele que está clamando, aquele que está diante dele reconhecendo quem eu sou e principalmente quem ele é e o que ele pode fazer sobre o que eu sou. Eu sei, o meu caráter pode ser transformado, eu sei, o meu interior, na força do seu poder, eu sei, Senhor, ele pode ser renovado. É se lançar até ele, é se lançar até ele, na verdade, na mesma verdade que Davi se lançou. Eu sei exatamente os pontos que precisam serem desfeitos. Eu sei exatamente quem errou comigo, eu sei exatamente com quem eu errei, e eu sei exatamente que eu não vivo mais aprisionado por essas amarras, porque eu estou me lançando diante daquele que pode me perdoar, diante daquele que pode limpar esse coração aqui e fazer nova todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas, sim.